Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O futebol é quase sempre uma grande atração na TV, conquistando grandes audiências. É assim no Brasil e no mundo. Por aqui ele faz parte das grades regulares de programação, como se fosse um programa da emissora como outro qualquer. O Ver TV de hoje debate a relação do futebol com a TV e quer saber quais são os limites entre os direitos de transmissão adquiridos pelas TVs e os direitos do telespectador de assistir ao jogo do seu clube. Para isso, nós convidamos João Palomino, diretor de jornalismo e produção da ESPN do Brasil. Amir Somoji, consultor de marketing e gestão esportiva. Evandro Figueira, diretor de produção e aquisições da Band Esportes. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite e eu queria começar o programa com uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Santa Cruz e Betim fizeram uma das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Mais de 60 mil pessoas lotaram o estádio do Arruda, em Recife, para ver a vitória que classificou o time da casa para a semifinal. O jogo, transmitido pela TV Brasil, rendeu a maior audiência de sua história na capital pernambucana, deixando para trás a Globo, que transmitia a Série A do Brasileirão. Há alguns anos, a TV Universitária do Recife conseguia proeza semelhante ao transmitir os jogos da primeira divisão pernambucana, que, diante desse sucesso, tiveram seus direitos adquiridos pela Globo. Para o telespectador, ver o seu time jogar pela TV muitas vezes sai caro. Na TV aberta, a oferta é reduzida. Globo e Bandeirantes transmitem quase sempre o mesmo jogo. A diversidade fica um pouco maior na TV paga, mas muitas vezes é necessário pagar o pay-per-view para poder torcer em casa. A televisão é a grande patrocinadora do futebol brasileiro. É dela que vêm os recursos para manter os clubes e as federações, dando o direito de impor aos jogos as datas e os horários mais convenientes para suas grades de programação. Estas são cenas inéditas no futebol brasileiro, jogadores protestando em campo contra a forma como o esporte é organizado no Brasil. Reclamam do excessivo número de jogos impostos aos grandes clubes, mas também do desamparo em que ficam os pequenos, sem campeonatos para disputar em grande parte do ano. Cerca de 1.000 jogadores de todo o país criaram o Bom Senso Futebol Clube para levarem adiante as reivindicações. As relações do futebol com a TV devem entrar nessa discussão. Em nome de um calendário que seja conveniente para o torcedor brasileiro, para o atleta poder exercer a sua profissão, para a melhoria de qualidade do atleta, levando em consideração, é claro, a Copa do Mundo de 2014, mas também um calendário que possa ser usado em benefício no futuro, nos anos subsequentes, para que o torcedor de futebol veja um espetáculo melhor e para que o atleta possa ter cada vez um desempenho melhor dentro do campo. João Palomino, nós temos visto nas últimas semanas cenas inéditas no futebol brasileiro, talvez até que vão se tornar históricas, né? Dos jogadores em conjunto, de vários clubes, protestando, como o Rogério Ceni falou, contra algumas das medidas que não são modificadas em relação à organização do futebol no Brasil. Mas eu gostaria de começar com você perguntando como é que você vê estas reivindicações, incluindo também o papel da televisão. A questão da televisão se junta às reivindicações? A questão da televisão necessariamente se junta às reivindicações, porque quando você conversa com a CBF, quando o bom senso se forma, aliás, é um movimento inquestionável, é um movimento que surgiu da necessidade de olhar uma forma de melhorar o futebol brasileiro. O que se pretende é um número menor de jogos, um calendário mais justo, mas que ajude os clubes, uma administração com mais bom senso dos próprios clubes, mas quando os jogadores sentam-se para negociar com a CBF, eles têm de negociar necessariamente com uma emissora de televisão, que é detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, é quem determina
como o calendário vai transcorrer ao longo de todos os anos. Uhum. Eu tenho visto nas redes sociais gente criticando, ganham tanto dinheiro e ainda ficam reclamando. Você não tem nada uma coisa que ver com outra, né? Não tem pelo seguinte, aí nós precisamos fazer uma análise sociológica. Mas é isso que eu quero. Da questão, né? Jogador de futebol ganha muito. Só que a pirâmide, vou colocar entre aspas esse ganha muito, a pirâmide do futebol brasileiro, ela tem uma base muito maior do que a pirâmide do Brasil como um todo. Se você pegar a população brasileira, a pirâmide ela tem mais ou menos esse formato. Se você pegar o futebol, ela tem esse formato. É muita gente pobre para pouco rico. É muita gente pobre para pouco rico. Então, o número de jogadores que vivem em situação de miséria no país é muito grande. E os que ganham bem são jogadores que com 32, 33, 34 anos de idade já estão aposentados. O que esse sujeito vai fazer da vida nesse momento? Se ele não, evidentemente tem que ter uma preocupação pessoal do momento em que ele para de jogar bola. Mas naqueles 15 a 20 anos que ele dedicou-se àquela profissão, é o momento que ele tem para ganhar dinheiro. E ele tem de ganhar dinheiro mesmo. E, aliás, o dinheiro que se movimenta no futebol, o tanto de gente que se beneficia com o dinheiro do futebol, o jogador de futebol devia até ganhar mais. Amir, falando nisso, quanta gente ganha dinheiro, né? Pessoal que faz negócios com futebol, nada contra, mas eu quero ouvi-lo também a respeito do futebol como negócio e da relação desse negócio com a TV. Na verdade, o futebol como negócio está intimamente ligado à televisão. Quer dizer, o desenvolvimento do negócio, o esporte, né, pensando em mercado norte-americano, né, onde o soccer não é tão desenvolvido, especialmente na Europa, a partir da década de 90 e nos anos 2000 aqui no Brasil, está muito ligado ao desenvolvimento das receitas de televisão. Quer dizer, a televisão é parte fundamental desse processo. O que não pode, eu acho que aí, trazendo um pouco desse link com o bom senso, é a televisão de alguma maneira, prejudicar o produto futebol. Eu sei que falar o produto em si parece um pouco complicado, que é a paixão do torcedor, mas na hora que você tem excesso de jogos em horários complicados e você tem uma qualidade do espetáculo ruim, como o Palomino falou, essa questão social, jogadores que jogam 3, 4 meses do ano e depois têm que desenvolver outras atividades, o cara vai ser pedreiro, ou o cara vai ser encanador, ou ele vai ser entregador de pizza. Essa é a realidade do futebol brasileiro também. Então a televisão ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do negócio. Ele é importante lá nos Estados Unidos, como é importante na Europa e é importante no Brasil. O que nós temos hoje, a televisão como dona desse produto, em outros países ela tem uma importância, mas você tem nesses mercados as ligas. Tanto as ligas americanas como as ligas europeias, que sentam à mesa para negociar com a televisão, visando, primeiro, uma divisão melhor das receitas para que todos os clubes se beneficiem. Então, aquela história de você ter uma diferença muito pequena entre o que mais ganha e o que menos ganha, que é o contrário do que está acontecendo aqui. E a segunda questão, limitando esse excesso de poder na determinação de horários e também nos pacotes de jogos. Por exemplo, na Inglaterra, são 6 pacotes que são disponibilizados para o mercado e uma empresa sozinha não pode ser dona dos 6 pacotes. Então, acho que é um pouco dessa questão da falta de regulação e do poder econômico hoje que as emissoras de televisão têm. Você tocou em algumas questões importantes que eu quero aprofundar aí. A questão do horário, a questão dos pacotes, mas eu queria colocar também o Evandro na conversa. Eu, às vezes, quero ver um jogo... Eu quero ver um jogo no domingo e a Bandeirantes e a Globo passam o mesmo jogo. O telespectador não fica irritado com isso? Por que vocês passam o mesmo jogo da Globo? Explica aí para o telespectador. Na verdade, assim, a opção dos jogos, ela é de acordo com o contrato com a Rede Globo, né? Então, segue-se o que impõe o contrato. A Band é obrigada a passar o mesmo jogo que a Globo passa? Exatamente. Não tem possibilidade de passar o outro jogo? Não, só existe, esse quadro só muda, como por exemplo, acontece em algumas situações onde a Globo tem direitos a um determinado campeonato que ela não repassa para a Band, como é o caso, por exemplo, da Libertadores. Bom, aí é outro jogo. Aí é outro jogo, aí a Bandeirantes está com algum outro jogo. E você acha que, como é que você vê essa questão com a TV, que eles comentaram antes? Eu acho que assim, é o que foi dito, quer dizer, o universo com a televisão, ele no Brasil está muito, muito ligado a ela. O esporte, o futebol, principalmente, depende muito dela. Fora do Brasil, a gente já consegue ver
que a diferença da receita da televisão para outras fontes de receita já é menor, né? Quer dizer, você tem toda a parte de marketing, de venda de produtos de merchandising, até de ingressos e tudo mais, que tem aqueles pacotes, né, que você compra a temporada toda daquele clube, então você não fica tão dependente da televisão, você tem outras fontes de receita mais equilibradas. O Amir falou do horário dos jogos, né? E nós fomos ouvir nas ruas do Rio de Janeiro alguns transeuntes, né? Algumas pessoas perguntando para eles exatamente essa questão da comodidade ou não de se assistir jogo durante a semana, que termina quase à meia-noite. Vamos ouvi-los. Eu acho que poderia começar mais cedo. É porque o jogo acaba mais cedo e as pessoas podem regressar para suas casas e não ter dificuldade para acordar no dia seguinte para encarar os seus compromissos. Para o trabalhador realmente é complicado, né? Porque vai acordar cedo no dia seguinte, realmente eu, por exemplo, não vejo. Para mim é satisfatório, porque eu chego tarde em casa, trabalho muito, então para mim não tem nenhum problema. Não, tá boa, tá na hora boa. E de ontem foi que foi bom. Muito tarde, porque, a pessoa, vamos dar um exemplo, de outro estado que venha para assistir aqui, vai sair, o jogo acaba meia-noite praticamente, como é que volta para casa no outro dia? Com o trabalho, ainda mais dia de semana, né? Sem dúvida é muito tarde. Eu acho que o horário de 10 horas, ou próximo de 10 horas, atrapalha muito o descanso que a pessoa tem que ter para outros dias da rotina de trabalho. Acho que 9 horas seria o ideal. Podia ser mais cedo, porque a gente chega cansado e já não quer mais, quer ir dormir, né? Não quer assistir futebol. Meu marido todo dia assiste, coitado, mas ele dorme e não assiste nada. Eu também. Quantas vezes eu não consigo chegar ao final do segundo tempo? Eu saio antes dos 90 minutos. Essa é uma questão séria, não é? É claro que é, porque existe um horário que é um horário que tradicionalmente havia futebol no Brasil, às 9 da noite. 9 da noite, o jogo termina 15 para as 11, 10 para as 11, dá tempo suficiente do sujeito voltar para casa. O que existe aí é uma discussão entre o volume de pessoas no estádio e a audiência da televisão, que manda no horário do jogo. Estão matando a galinha dos ovos de ouro, porque pouco se importa pelo volume de pessoas no estádio que vão para o estádio. Esse valor aqui é ínfimo, perto da importância da audiência colada com novela, colada com qualquer outro evento, especialmente a novela, e jogando esse jogo um pouquinho para mais tarde, para 10 para as 10, 10 horas, 10 e às vezes tem da noite. Dá qualquer probleminha, vai para meia-noite. Se o BBB estiver bombando, o juizão vai segurar um pouco o jogo para começar. Não, depois também, durante o jogo, se há qualquer incidente, atrasa um pouco, ele vai para depois da meia-noite, termina depois da meia-noite. E essa relação que precisa ser melhor distribuída, porque nos Estados Unidos, com as ligas americanas, com os esportes americanos, ou na Europa, a presença do público é fundamental, porque isso faz bem para o espetáculo. O entorno do estádio, o que o clube ganha com o entorno do estádio, é importante para a receita do clube. Vender camisa no dia do jogo, vender hot dog, suco de laranja ou refrigerante ou qualquer coisa, é importante para a receita do clube. Mais importante. Para isso precisa ter público, né? Mais importante, e para isso precisa ter público. Mais importante lá fora do que aqui dentro. Porque aqui parece não haver uma grande preocupação com a presença desse público no estádio. Com os novos estádios isso vai acontecer. Vamos esperar. Hoje a gente tem casos da Copa do Brasil, com o Flamengo estourando a presença de público no Maracanã, mas o que temos visto no Campeonato Brasileiro é estádio vazio. Como é que vai ser a sustentação desse estádio? Até por conta acho que também o que prejudica muito é a questão do acesso ao estádio, do conforto das pessoas dentro do estádio, né? Você vai em um estádio de futebol ou de qualquer outro esporte, nos Estados Unidos ou na Europa, você tem
estacionamento à disposição, ou se você não tem estacionamento, você tem Transporte um metrô chegando próximo, você tem linhas de ônibus chegando próximo. A hora que você está dentro do estádio, você tem banheiros em condições utilizáveis, você tem alimentação bem distribuída que as pessoas podem comer, com acesso fácil para sair e voltar. Você tem as cadeiras marcadas, que agora parece que a gente está começando essa cultura também no nosso futebol, mas quer dizer, todas essas condições também no Brasil hoje afastam o público, além do horário, né? Quer dizer, mesmo num domingo à tarde, você vê que os estádios não estão com a sua capacidade tomada porque a pessoa às vezes prefere ficar em casa, pagar de repente o pay-per-view para conseguir assistir na comodidade de casa, ao invés de passar, sabe-se lá o que vai passar até chegar no estádio e depois para sair dele. Amir, o João falou sobre tá matando a galinhas de ouro, dos ovos de ouro. Você concorda? Né? Não, concordo plenamente e adiciono aí mais um fator que é intrínseco ao futebol, espetáculo. A qualidade do futebol no Brasil é muito baixa. Então, se o jogo fosse às 10 da noite, com todas as dificuldades que o Evandro comentou, mas fôssemos ver o Cristiano Ronaldo e o Messi, talvez as pessoas se motivassem e tivéssemos públicos de 30 ou 40 mil pessoas. Então, nós não temos nenhum atrativo do ponto de vista infraestrutural. Agora, as novas arenas permitirão isso. A questão do entorno é fundamental, porque a pessoa tem que pegar um transporte público à meia-noite numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito complicado, só para citar como exemplo. E a qualidade de futebol é muito baixa, quer dizer, então você tem hoje uma média de público, agora melhorou um pouquinho, está na casa dos 14 mil, mas tradicionalmente é 13, 12 mil. Quando, por exemplo, na Alemanha já é 42 mil, quando a NFL, né, a liga que mais fatura no mundo, fatura 9 bilhões de dólares. Precisava ter um Santa Cruz em cada estado brasileiro. Mas o Santa Cruz não serve de modelo porque ele vende ingressos muito baratos. Então você vai ter um público enorme a um faturamento muito baixo para o clube. Eu sei que é um perfil da torcida do Santa Cruz, mas se você pegar, por exemplo, na Europa, o Season Ticket, como o Evandro comentou, permite que os ingressos sejam mais populares, mas ele é obrigado a comprar o ano inteiro. Então o Arsenal, por exemplo, pegar o exemplo do Arsenal, que é um clube que não ganha títulos importantes há algum tempo, ele coloca 60 mil pessoas, o Arsenal da Inglaterra coloca 60 mil pessoas por jogo, fatura 100 milhões de libras para o seu estádio, gerando esses 100 milhões de libras mais dinheiro do que a Premier League lhe paga de televisão. Amir, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida aqui com os nossos convidados, conversando sobre a televisão e o futebol. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre a relação entre a televisão e o futebol. Nós entrevistamos no Rio de Janeiro o comentarista esportivo do programa No Mundo da Bola da TV Brasil, o Alberto Léo, que fala sobre esta relação da televisão com o futebol. Vamos ouvi-lo e depois eu quero ouvir também a opinião dos nossos convidados. Vamos ouvir o Alberto Léo. A televisão começa no Brasil em 18 de setembro de 1950, TV Tupi em São Paulo. E no dia 15 de outubro de 50 já teve uma primeira transmissão de futebol. Foi um jogo Palmeiras 2, São Paulo 0 no Pacaembu. Então, menos de um mês na televisão no ar, já houve uma transmissão experimental de futebol. Então, o casamento de futebol e de televisão já havia há muito tempo. Passamos um bom período, até o final dos anos 60, tendo transmissões ao vivo. Mas os clubes começaram a discutir bastante com as televisões, não houve acordo e houve uma proibição. A partir de 87, quando temos o Campeonato Nacional, a Copa União na época, aí sim, há uma parceria muito grande entre os clubes e a televisão. E é uma parceria que existe até hoje. Isso é fundamental, porque, primeiro, para a situação econômica dos nossos clubes, a presença da televisão é muito forte. Segundo, se os clubes hoje usam publicidade na camisa, é porque a televisão está mostrando para todo o Brasil e até para o mundo inteiro. Então, hoje é um casamento perfeito, os clubes necessitam da televisão. Para a televisão, você transmitir uns jogos é um grande produto, sem dúvida nenhuma. Eu discordo até quando se fala que a televisão tira o público do estádio. Ela não tira. Se você tem um jogo de muita motivação, uma decisão de campeonato, o estádio vai estar lotado com ou sem televisão. A partir do momento que você tem uma televisão ou várias televisões, enfim, você tem um dono do evento, quem comprou os direitos do evento, ele se acha no direito de estipular o horário que ele quer. Então ele bota o jogo às 10 horas da noite, pode botar às 5 horas da tarde, pode botar às 10 horas da manhã, o horário que for melhor. Eu não gosto do horário de 10 horas da noite.
Para mim, o horário ideal do futebol seria como a gente tinha antigamente, 9 da noite. Você acaba a partir das 11 horas da noite e dá tempo do torcedor sair tranquilamente do estádio. Agora, aí fica aquela condição de que quem paga se acha no direito de determinar o horário da partida. Então, e os clubes acabam ficando refém também dessa negociação. Pois é, os clubes ficam reféns da negociação, mas não está faltando uma certa imposição maior, né, dos donos do produto, já que nós estamos falando aqui do marketing também, em negociar de outra maneira com as emissoras de televisão? Existe uma dependência dos clubes com as emissoras, com a emissora de televisão. Na verdade é isso. Na verdade é com uma emissora de televisão. Existe essa dependência, inclusive a emissora, a Rede Globo, ela até antecipa receita dos clubes quando eles estão em situação difícil e compromete o clube para os anos seguintes. Quer dizer, não há possibilidade de se criar um projeto de uma negociação diferente, porque o clube fala, mas eu daqui, meus 2 próximos anos já estão comprometidos. Mas a Globo, ela age dentro de uma falha dos clubes, assim como muitos patrocinadores agem dentro de uma falha do clube. E desta forma acabam os clubes não tendo ou disposição, ou conhecimento, ou capacidade de saírem dessa situação pela melhor via, que é da profissionalização, estruturação dos seus departamentos e a ação como empresa. O clube não precisa ser empresa, ele precisa trabalhar como uma empresa. Não significa que você vai ter as amarras que uma empresa tem, porque é um clube de futebol que mexe com emoção e muitas vezes o investimento não vai dar certo porque o jogador se machuca, porque ele não joga bem, mas isso faz parte do jogo. Mas trabalhar como empresa e entender o seu papel, o seu tamanho diante da emissora, o seu tamanho diante do patrocinador, é a primeira grande medida que parece que os clubes começam a tomar. Pode-se dizer que são amadores tratando com profissionais? A Globo você pode falar o que quiser, mas são altamente profissionais. O único profissional que tinha aqui foi para os Estados Unidos para abrir um clube lá. Pois é, você estava contando essa história, né? Tem um brasileiro que é dono de um clube de futebol nos Estados Unidos. É maldade da minha parte, porque existe gente boa no mercado. Existem dirigentes hoje que começam a entender o futebol. Mas existem amarras que ainda impedem que os clubes se desenvolvam como a gente gostaria que eles se desenvolvessem. Olha, eu vi outro dia uma entrevista do Fernando Schmidt, é isso? O presidente do Bahia, para o Bob Fernandes no Portal Terra, ele dizendo que as federações, os clubes são capitanias hereditárias, ele estava assumindo o Bahia, que era uma capitania hereditária, que recebe 35 milhões da Rede Globo, e que acha muito pouco pela projeção que o Bahia tem. Você falou isso, eu lembrei, começa a mudar a mentalidade dos dirigentes? Há uma tendência de negociar de igual para igual? A verdade é assim, é importante também falar um pouco como que se deu essa situação atual. Nós tínhamos o Clube dos 13, que era uma entidade que administrava o direito de transmissão e negociava com as emissoras, Globo Record, depois Globo Bandeirantes. Houve a implosão do Clube dos 13. Um dos motivos, na minha opinião pessoal, que o Clube dos 13 nunca trabalhou como uma liga, ele tinha esse poder, porque ele aglutinava os clubes, ele poderia ter evoluído para tentar, não digo a liga nos moldes europeia ou americana, mas que pelo menos ditasse algumas regras. Porque, por exemplo, você poderia ter o jogo da TV aberta às 10 horas da noite, eventualmente, mas uma série de partidas que não estão em TV aberta poderiam ter um horário das 9, das 15 para as 9. Por exemplo, o horário da Champions League é um horário globalmente muito bem visto como 15 para as 9 da noite na sua praça, um ótimo horário para a prática do futebol. Então, nós não temos essa regulação. Atualmente, os clubes negociam individualmente. Foi uma negociação agora feita como Bahia, como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco, Santos, todos negociam individualmente. Provocou a implosão do Clube dos 13, isso é bom que se diga. E hoje nós não temos uma entidade reguladora para sentar na mesa, como você colocou, de profissional para profissional. Então nós temos uma negociação feita, por mais que nós tenhamos dirigentes bem preparados, mas negociando sozinhos. Então eles têm um enfraquecimento muito grande. Na hora que você fala do PIB do futebol, os 20 maiores clubes, os 40 maiores clubes negociando em bloco, você tem não apenas uma negociação maior do ponto de vista financeiro, que pode vir a acontecer, mas principalmente os interesses de todos, porque esse é o grande problema. É uma falha do nosso futebol que não conseguiu entender que a disputa tem que ficar dentro de campo. Fora de campo, os clubes têm que ser parceiros, têm que pensar em prol da indústria. Isso não acontece em virtude até dessa história recente do fim do Clube dos 13. O velho Flávio Costa, daquela triste
Copa de 1950 dizia, em 1950, que o futebol só evoluía dentro do campo, no Brasil. Fora do campo, ele parece que não mudou muito pelo que nós estamos conversando aqui, né, desde 1950. Um jornalista que tem uma análise bastante crítica sobre essa relação, não exatamente, especificamente sobre a TV, mas do futebol, da organização do futebol como um todo, é o José Cruz, lá de Brasília. E nós fomos ouvir o José Cruz em Brasília e ele fala, eu vou colocá-lo ele aqui em 2 momentos, nesse primeiro momento, falando desta presença dos torcedores, coisas que vocês já falaram aqui nos estádios, a questão dos patrocínios, a questão do ingresso e a questão do dinheiro da TV. Vamos ouvir o Zé Cruz. Seria bom retroceder rapidamente para melhor entender aos anos 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial. É a minha referência, a referência da maioria dos brasileiros. Naquela ocasião, a camisa dos jogadores não tinha marca nenhuma. Era a camisa amarela, azul ou verde, e o emblema da CBF, não havia marca. Né? Então a transmissão do futebol era eminentemente jornalística. Né? Passou o tempo, as marcas vieram, tomaram conta, e a partir daí a TV comercial passou a disputar espaço com a TV fechada. Né? Porque o futebol passou a ser, ao longo dos anos, um grande comércio de consumo. Para divulgar esses produtos, a televisão tem uma participação ativa e efetiva. Não só fechada, mas principalmente a TV comercial brasileira. Porém, a disputa é muito desigual entre uma e outra. É preciso uma regulamentação, e eu acho que cabe isso ao governo, porque as TVs são concessões de governo. Então, para que não haja disparidade, para que não haja exploração do consumidor, daquele que vê, que assiste a TV e que vê o futebol e que tem ali um seu momento de lazer, é preciso que o governo interfira também nessa área para que não haja prejuízo do torcedor em geral. Porque o futebol, principalmente agora, em tempos da Copa do Mundo, nessa era da Copa no Brasil, ele se tornou um futebol elitizado. Acabaram com a geral, acabaram com torcedores de chinelos de dedo, né, de boné. O futebol hoje é para quem tem poder aquisitivo. E se limitarem o acesso à televisão, devido aos altos custos de televisão fechada, aí então mesmo que o brasileiro vai ficar sem muitas opções para ver aquilo que é íntimo da sua cultura, que é o esporte e o futebol em particular. Olha, ele colocou 2 coisas, ingresso caro, né? Acabou o Geraldino, no Maracanã tinha os Geraldinos e os Arquibaldos, né? Acabou o Geraldino e para ver jogo você tem que pagar, às vezes não só o pacote, né, mas pagar também o pay-per-view, paga 2 vezes. Como é que no país do futebol, no ano de Copa do Mundo, como é que vocês veem isso? Eu vou um pouco contra a maré nessa discussão de Geraldinos e Arquibaldos, que é uma página maravilhosa da história do futebol brasileiro, que é uma página linda, que provocou tantas crônicas, tantos textos, tantos depoimentos apaixonados, mas quem entra no Maracanã hoje, você vê a maravilha que se transformou aquele estádio. Então, eu vou parafrasear o João Máximo, né, historiador, jornalista, um dos mais brilhantes que esse país já produziu, que ele disse que o novo Maracanã é um novo amigo que ele tem. O velho amigo está lá, está guardado na história. Só que a realidade hoje é você dar mais conforto para a pessoa se deslocar, assistir, comprar, vivenciar aquele momento. Eu costumo dizer que o jogo de futebol, o jogo de basquete, ele tem de ser só um detalhe no entorno daquele dia da pessoa, né? É como você acordar, você vai para a internet, você compra o seu ingresso, você pega um transporte coletivo de qualidade que vai te levar para um estádio onde você vai chegar e vai ser bem recebido, você pode ir ao banheiro sem susto nenhum, você pode comprar uma comida de qualidade, porque o clube quis colocar aquela comida de qualidade para atender ao seu torcedor, a sua cadeira está lá, e na hora do jogo, aí você vai assistir o jogo de futebol. Esse entorno vai transformar o que acontece dentro de campo. Eu queria fazer uma provocação com relação a esse tema. Eu não estou aqui para defender ou não defender o preço praticado nas arenas, se são adequados à realidade brasileira ou não, ou como o brasileiro deveria encarar o futebol. Mas quando a média de público do Brasileirão era 12 mil e o ingresso médio era R$10,
Cadê esse torcedor que não ia? Quando o ingresso era R$15 e tínhamos 10 mil pagantes por jogo, cadê esse torcedor apaixonado por futebol que não ia? Aí temos a Copa das Confederações, por exemplo, como exemplo recente. Quanto custa? Caro, ingressos caros, não caros como a Copa do Mundo, mas ingressos caros, ingressos que custaram muito acima do padrão nacional. E o índice de ocupação foi de 80%, com muitos jogos com índice de ocupação de 90%, 95%, padrão Europa e Estados Unidos. Então, o torcedor brasileiro, ele quer futebol de qualidade, ele quer conforto, ele quer segurança, ele quer tudo que o Palomino comentou e ele está disposto a pagar. De repente, um torcedor de baixa renda, eu tenho essa teoria e tenho feito muitas análises sobre isso, você pode subsidiar um ingresso mais barato para o torcedor de baixa renda através dessas cadeiras premium, os camarotes. Então isso é comum em alguns mercados. Você coloca ingressos, por exemplo, da NBA a 10, 15 dólares, porque tem um indivíduo que está pagando $1.000 ali no lugar premium do estádio, no lugar mais caro. Quer dizer, você pode ter... Não, a expressão arquibaldo eu usei porque era folclórica. Eu estou dizendo apenas em relação ao custo, né? Isso teve na história do Maracanã e tem de ser preservado como história do Maracanã. Hoje, o que a gente observa nos estádios, isso que o senhor Mórcio falou é absolutamente correto, o que acontece é que os fatores de afastamento do torcedor do estádio não são tratados da forma como deveriam. Né? Eu não posso botar uma camisa de qualquer time e ir para um jogo e entrar pela torcida do outro time. É verdade. E você vai na Europa, você consegue fazer isso. É verdade. Né? Eu assisti a última final da Champions League, foi assustador no bom sentido, ver os torcedores de Borussia e Bayern chegando, era o amarelo e vermelho junto, era uma coisa linda de ver. E rivais, né? Rivais do seu país. Esse é nós não falamos desse problema ainda, né? O problema das torcidas organizadas é um problema seríssimo. Que também ajuda a afastar o público normal do estádio, né? Quer dizer, você tem esse agravante, além de toda a falta de conforto, falta de estrutura, você ainda tem as pessoas que falam, não, eu não vou porque eu corro risco de tomar um tiro ou de tomar uma pedrada ou qualquer coisa do gênero. Palomino, você falou, vou dar um exemplo comigo. Outro dia eu fui ao Canindé, não tinha nada que fazer, Portuguesa e Santos. E eu sou santista. Eu fui para a torcida. Então tinha o que fazer. Eu fui para. Eu podia fazer coisa melhor do que ver futebol. Mas aí eu entrei pela torcida do Santos. Tal. Só que eu percebi que o centro da arquibancada, o centro do campo ficava de frente à torcida da Portuguesa. A do Santos ficava um pouco mais à lateral. Eu queria ver o jogo do meio, porque eu gosto de ver os dois gols equidistantemente. E fui entrar lá. O porteiro olhou e falou assim, não, mas esse é do outro lado. Eu falei, mas eu quero ir lá. Então o senhor guarda, não mostra para ninguém. Ele ficou com medo que se a torcida portuguesa percebesse que eu era santista lá, podia ser hostilizado. Eu sentei, fiquei um pouquinho, vi que se saísse um gol, não saiu, o Santos perdeu 3-0. Se saísse um gol, eu podia ser hostilizado, não seria um bom ambiente. Não, estou dando esse exemplo que aconteceu comigo e reforça este que é um problema que é meio insolúvel aqui no Brasil. Né? Já se tentou várias coisas, mas não se resolve. E uma outra questão das organizadas não é simplesmente o que elas trazem, do ponto de vista delas. Mas, por exemplo, a violência policial, que também é um agravante muito grande para você deixar de ir ao estádio ou de levar sua esposa, sua namorada, seu filho, está diretamente ligado às organizadas. Porque por que um cidadão comum, pai de família, trabalhador, que vai ao estádio para torcer, vai jogar uma bomba ou vai agredir um policial? Ele não vai fazer isso. Tem um grupo específico, num estádio, por exemplo, para 30 mil lugares, talvez 5 ou 6 mil pessoas, que teriam que ser monitorados, porque na Europa existe também, claro que proporcionalmente, até questões sociais, é diferente daqui, mas os times têm os seus ultras, têm seus torcedores mais radicais, eles são todos monitorados. Uma fase feia lá, dos hooligans. E são monitorados, e os mais violentos são afastados para que o estádio seja um local para que as famílias possam usufruir daquilo que é maravilhoso, que é ver um jogo de futebol. Muito bem, senhor Mogi, mais um intervalinho. Voltamos daqui a pouco com o Ver TV, que conversa aqui sobre futebol e televisão. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação do futebol com a televisão. Nós já conversamos aqui nos 2 blocos anteriores um pouco sobre a importância da televisão como a grande financiadora de clubes e federações. Mas o Zé Cruz, eu vou colocar o Zé Cruz outra vez aqui, lembra que na Europa a proporção do financiamento da televisão em relação aos ingressos e ao merchandising é diferente. Vamos ouvir o Zé Cruz e depois eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa relação entre essas 3 fontes de financiamento. Vamos ouvi-lo. Se nós formos para a Europa, a principal fonte de renda dos clubes europeus é o patrocínio e a venda de ingressos e depois a televisão, né? O marketing e a televisão. No Brasil, ao contrário. No Brasil, a principal fonte de renda dos clubes é a televisão. Depois vem o marketing, a publicidade e só então a venda de ingressos. Entende? Então, nós ainda estamos, a nossa organização clubística ainda é muito dependente da televisão. O clube não se interessa em oferecer muitas facilidades porque a principal renda dele está garantida, não é mais o ingresso. Então, ao mesmo tempo que pelo valor do ingresso nós estamos limitando o acesso de um determinado tipo de torcedor ao estádio, da mesma forma, devido à qualidade do jogo ou ao clássico que vai ser transmitido, nós também estamos limitando muitas vezes o acesso do telespectador. Porque o jogo importante nem sempre vai ser passado na TV aberta, vai ser passado na TV fechada. E ali tem um custo. E nem todos têm o valor para pagar, para ter aquela imagem em casa. Claro que a televisão tem os seus interesses comerciais, né? Agora, nós não podemos esquecer que nós temos canais públicos no Brasil e que não transmitem futebol, né? Quer dizer, olha que incoerência. A concessão de TV comercial é do governo, é governamental, a concessão de governo. No entanto, o governo não libera a sua própria emissora o acesso a essas imagens, entende? Limitando o acesso à imagem àqueles que não são da elite que hoje frequenta o futebol, quer no estádio, quer pela compra de imagens. Bom, a Argentina resolveu isso. Comprou o futebol, a TV pública coloca a Primeira Liga lá, o Campeonato Nacional no ar, gratuitamente. Mas eu queria ouvir de vocês o comentário, nós até tocamos nesse assunto, sobre o que o Zé Cruz levanta de um certo comodismo que, segundo ele, acaba contaminando os clubes e as federações. Já que o dinheiro vem, está garantido, para que insistir em levar o torcedor para o estádio? Vocês concordam com isso? Sim, desculpa, Ivan. Não, pode. Sim, eu acho que o comodismo não se refere só à televisão. Só corrigindo, a diferença de Europa para o Brasil é que existe um equilíbrio muito grande nas fontes de renda lá. Então, podia falar em termos práticos, dependendo do clube, do mercado, pode variar um pouco, mas que mais ou menos 1/3 para cada uma das fontes. Quer dizer, 1/3 para a televisão, 1/3 para o marketing, 1/3 para a questão do estádio. Aqui no Brasil, percentualmente, para os grandes clubes, a televisão representa 40%, o marketing 14%. E a bilheteria 7%. Então você vê a discrepância. Para alguns clubes grandes do futebol brasileiro, Corinthians mesmo, Flamengo, a televisão pode chegar a representar 50% do seu faturamento. Isso é um absurdo. A marca como Flamengo, com o potencial que tem e a força que tem da sua torcida para ir aos jogos, deveria ser muito diferente disso. Mas eu acho que é importante também a gente delimitar que a televisão, do ponto de vista comercial, ela está financiando o futebol. Aí você pensa o marketing. Os clubes europeus têm 30 patrocinadores, 25 patrocinadores, tem clubes como o Manchester United que tem 40 patrocinadores. Os nossos clubes têm 2 ou 3. Então o comodismo não é só da televisão, mas das parcas fontes de renda em todo o seu espectro. Então, aqui se restringe a sócio torcedor e bilheteria. Aí, como o Palomino comentou, você vai para um jogo na Europa, nos Estados Unidos, você tem uma gama enorme de ganhos. Por exemplo, na Inglaterra, 30% da receita do torcedor que está no estádio já não é da venda de ingresso. Na NFL,
32% da receita da NFL já não vem na questão do estádio da venda do ingresso. É bar, é restaurante, é venda de produtos, é o programa do jogo, que é aquele caderninho que você compra. Então, há uma gama, o estacionamento, há uma gama enorme de ganhos. Então, os clubes brasileiros não entenderam que o importante da diversificação é você não ficar muito dependente de uma renda. Então, o clube hoje depende, como o Palomino comentou, da antecipação da televisão, porque eles estão com o pires na mão. E o que é interessante é assim, ó, se alguns clubes têm como 50% ganho com a televisão, os outros, o crescimento das outras receitas não vai diminuir o valor nominal dos 50%, vai diminuir a porcentagem que isso vai representar no ganho do clube. Então o clube vai passar a ganhar muito mais, vai passar a faturar muito mais, mas dá trabalho. Pois é, depois que o José Cruz tem razão. Acho que o José Cruz tem razão. Há um certo acomodamento, né? A parte da televisão também, quer dizer, a gente tem essa história de que no Brasil é a TV aberta que não deixa o sinal ou o jogo determinado ir para alguma praça ou alguma coisa, mas na Europa também funciona dessa forma. Quer dizer, o pay-per-view na Europa ele também é muito forte, né? Você tem aí ligas que às vezes tem um jogo que é transmitido nacionalmente na TV aberta, o resto está tudo ou em pay-per-view ou em TV por assinatura. Quer dizer, existe também o trabalho lá para que isso seja feito. Só que aí você tem todo esse trabalho dentro do estádio, que você pode cobrar um pouco a mais pelo ingresso, porque você dá o conforto, dá e todos esses outros itens dentro do estádio. Então, quer dizer, fica fácil de você administrar melhor essas rendas. E só mais uma coisa que o Cruz falou, que eu concordo em parte, né? Eu acho que a TV pública não tomar de assalto, mas ocupar o futebol no Brasil não seria salutar nem para o futebol, nem para a TV pública, né? Porque ainda teria de desembolsar muito dinheiro e tem muita coisa com a qual a gente tem de se preocupar no país, mas a TV pública, quando eu falo futebol eu entendo de uma forma diferente, mas assim, quando eu falo esporte, eu sou até me apaixono mais em falar sobre esporte, porque aí você trata os esportes olímpicos também, aí sim a TV pública poderia agir. Porque os esportes olímpicos carecem do que no Brasil? Carecem de verba e carecem de visibilidade. Nenhum esporte consegue mais visibilidade que o futebol. O futebol é preferência nacional, número 1. Número 2 é o futebol, o número 3 é o futebol, número 4 é o futebol, não adianta, é assim no Brasil. E os outros esportes estão minguando. O dinheiro continua crescendo no oferecimento às federações e confederações, mas os outros esportes não há mais revelação de talentos, não há mais o crescimento do próprio esporte. Aí a TV pública poderia agir. E se você busca nesses outros esportes, nessas outras modalidades, quando você vai comprar direitos de eventos internacionais, buscando dar visibilidade para essas outras modalidades, você raramente encontra algum atleta brasileiro, alguma equipe brasileira que tenha um certo destaque. Então, quer dizer, por conta da falta de exposição, da falta de apoio, a gente também tem dificuldade para que esses esportes cresçam. Então, fica difícil também de você alimentar, porque é muito claro o interesse do brasileiro em ver o brasileiro correndo, jogando ou pelo menos se dando bem. E aí fica difícil você conseguir que o brasileiro se interesse por um evento que não tenha essa ligação, essa paixão. O caminho, até complementando o que foi colocado, é a popularização da TV aberta. É a TV fechada, desculpa. Se você não popularizar, massificar e, portanto, baratear o acesso. Na Argentina, por exemplo, há um amplo acesso à TV fechada. A mesma coisa nos Estados Unidos, toda a classe média tem acesso. Então, enquanto um pacote de TV fechada básico custa R$80, R$100 por mês, você limita muito o acesso à informação. Então, nós temos esses dois trabalhos. Temos o trabalho in loco ali nos estádios, de mudança de paradigma, de melhora de serviço e até possibilitando o acesso de uma população com menos renda aos jogos, mas temos que também pensar que o grosso da população ou vai a um bar perto da sua casa para assistir a um jogo, ou vai ouvir pelo rádio, o bom e tradicional rádio, que continua gratuito e dando acesso à informação para o torcedor. Olha, vocês ajudaram aqui a colocar
um outro entrevistado aqui na conversa que fala justamente sobre a monocultura, a expressão dele, ele vai falar isso, a monocultura do futebol. Com apoio da TV da Universidade Federal de Santa Catarina, nós vamos ouvir lá em Florianópolis o professor de Educação Física Giovanni de Lorenzi Pires. Ele coordena o Labomídia, que é o laboratório e observatório da mídia esportiva. Vamos ouvi-lo sobre essa questão que vocês começaram a tocar aqui, que é a questão da invisibilidade dos outros esportes além do futebol. Vamos ver. Primeiramente, é preciso que a gente veja essa dimensão, né, do financiamento do esporte e do financiamento do futebol, especificamente, com um certo cuidado, né? O futebol me parece ser uma dimensão cultural um pouco diferenciada, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, o futebol tem uma outra dimensão. Então, a presença da mídia, a visibilidade na mídia, o patrocínio, né, das marcas interessadas em associar os seus nomes ao futebol, a visibilidade que o futebol tem na mídia, logicamente fazem com que ele tenha cada vez mais visibilidade em detrimento de outras. Mas eu acho que a análise do futebol mereceria, vamos dizer assim, uma atenção um pouquinho maior. Porque se a gente pensar do ponto de vista histórico, o futebol tem uma capacidade de atração que é, inclusive, anterior àquilo que a gente chama de teleespetáculo, né? Da espetacularização do esporte pela mídia. A visibilidade maior ao futebol, essa chamada monocultura do futebol, implica necessariamente numa espécie de alienação em relação a outras modalidades esportivas. E do ponto de vista da cultura esportiva, né, que é aquilo que a gente deseja que a população tenha, um conhecimento para ter a sua prática regular, para que ele entenda, por exemplo, o próprio esporte quando ele vê na televisão ou quando ele vê no campo, no estádio, no ginásio, de fato, essas dimensões da formação cultural para o esporte são solapadas diante da monocultura do futebol. Aí tem o problema do patrocínio também. Eu estou saindo fora da TV pública. A TV comercial, ela tem necessidade de buscar patrocínio. Há patrocinadores interessados em outras modalidades que não sejam futebol? Existe. Quer dizer, você tem hoje marcas que estão apoiando as confederações, Confederação de Judô, Confederação de Handball, Confederação de Rugby, que é um esporte que se tornou olímpico agora a partir do Rio 2016, e essas marcas também estão buscando visibilidade na televisão. Quer dizer, você precisa, de alguma forma, tentar juntar esses dois interesses, porque as marcas estão aí, elas investem. Claro, elas não colocam uma quantidade de dinheiro que colocariam no futebol. Às vezes algumas marcas são até, trabalham o futebol também e estão trabalhando o esporte olímpico, mas você tem essa dificuldade ainda de conseguir esse trabalho unificado entre a televisão e as confederações para que você consiga chegar em algum resultado final. Às vezes você tem até dificuldade na organização de eventos dentro do Brasil para que você possa ter uma transmissão de televisão decente, num lugar legal, onde você atraia público e aí sim transformar e popularizar mais o esporte. Eu acho que tem uma questão importante que, por exemplo, a Espanha, eles são apaixonados por futebol, mas eles têm o basquete dentro da sociedade, eles têm o handball, eles têm o ciclismo. Só para citar um exemplo, a própria Argentina tem a mesma policultura dos outros esportes. Nós sucateamos os outros esportes. Quem sucateou? As federações e confederações ligadas às suas modalidades, porque eles não desenvolveram em nada. Também não se profissionalizaram? Pega o caso do vôlei. O vôlei recebe um patrocínio milionário de uma empresa estatal. O vôlei se desenvolveu como produto. Por que isso não poderia ter, de alguma maneira, ter sido trabalhado para outras modalidades? Quer dizer, como, por exemplo, o futsal, o próprio atletismo, a natação. Um exemplo recente é o MMA, que é um esporte que não existia, que não tinha importância e que hoje ganhou espaço na televisão fechada e na televisão aberta, gerando audiência, porque no final nós estamos falando em audiência, quer dizer, o esporte tem que gerar audiência para trazer anunciantes e viabilizar economicamente essa transmissão. Então, eu acho que existe uma falha muito grande também daqueles que cuidam dessas outras modalidades, de reclamarem muito da falta de espaço, mas não terem buscado esse espaço. E hoje nós temos, por exemplo, as mídias sociais, você tem as mídias alternativas como um caminho para você tentar, de forma mais barata, transmitir via internet e ganhar, de repente, um
um número grande de adeptos, de telespectadores ou internautas. Palomino, para fechar, eu comecei com você, vou terminar com você coincidentemente. O bom senso essas manifestações que nós estamos vendo nos estádios prometem transformações mais profundas na estrutura, ou isso será uma onda passageira? Qual é a sua perspectiva? Não, eu espero que provoque, o bom senso provoque mudanças muito mais profundas do que nós estamos imaginando. Cruzei os braços aqui, não foi um problema. Vocês cruzaram lá, né? Vocês cruzaram lá, né? Mas não foi um ato falho. Mas assim, é importante que se discuta. É importante sentar-se à mesa para conversar. É importante discutir medidas alternativas para melhorar o produto que pode mexer com o PIB nacional, pode mexer com o nível de emprego no país, pode mexer com a nossa percepção de sucesso dos clubes, porque existem torcedores que veem o seu time crescer, ele se sente, até a autoestima do torcedor, ela acaba melhorando também. Mas do ponto de vista dos jogadores, o que eles querem puramente, que a gente tem acompanhado, e acho que eles têm toda a razão de pedir, é que o calendário permita que os ganhos para os clubes sejam ainda maiores e estender isso ao futebol brasileiro de um modo geral, não só para a elite do futebol brasileiro, não só para os jogadores. Eu estou muito esperançoso que isso aconteça. Muito obrigado, Palomino, terminando com essa frase otimista. Muito obrigado, Amir, muito obrigado, Evandro, pelos comentários, pelos esclarecimentos. Eu acho que é muito importante que não só o torcedor, mas o público em geral, porque nós estamos falando de uma questão que vai muito além dos estádios, né? Fala para toda a sociedade brasileira. Eu acho que as informações que vocês trouxeram são muito valiosas. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem seguir o Ver TV pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, ou enviando mensagens diretamente para o nosso endereço eletrônico, esse que está aí na tela, vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!